Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, bem-vindos aqui ao canal Gulemos Esportes. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente do que a gente está acostumado a vir aqui contar um pedaço da minha história, da minha vida. Então você que tá aí, eu vou fazer um react do meu DVD da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu tenho aqui disponível para mostrar, para falar um pouco sobre a minha carreira, sobre jogador de futebol, né? Porque agora eu tô com o canal aqui esportivo. Então a minha ideia é mostrar vários tipos de esportes, tudo que eu gosto de fazer e tudo mais, tudo que está ao meu redor, testar esportes novos e tudo mais. Então acho que é super legal contar para vocês um pouco dessa história. Galera, então eu joguei futebol, sei lá, não sei desde quantos anos eu comecei, mas tem um tempo aí, né, na vida, meu background todo de atleta vem do futebol, né? Então foi minha base de tudo ali, não sei quantos anos jogando futebol. Primeiro eu comecei surfando, acho que um dos primeiros esportes assim, levado a sério, competição e tudo mais. E aí depois tive ali, meu pai me deixou de castigo uma vez por causa de nota e eu acabei dando uma migrada pro futebol, porque fiquei mais tempo na escola e tudo mais. E comecei a jogar. No começo, mais diversão e tal, e aí, mas eu não consigo fazer nada só por fazer, né? Então tudo que eu quero competir, tudo que eu quero fazer uma coisa assim, então a gente foi melhorando e eu fui vendo que eu conseguia melhorar, fui vendo que eu conseguia desempenhar melhor, que tinha ali, né, um talento canhoto e tudo mais. E joguei em vários times na base, né, e joguei no ADG, né, que é a Associação Desportiva Guarujá, que antigamente jogava o Campeonato Paulista Profissional e de Futebol Júnior também. Então eu joguei jogos regionais, jogos abertos pelo Guarujá, joguei. Quando eu era sub-15, eu já treinava com o sub-20, né, nessas categorias aí. Foi quando, inclusive, eu fui estudar à noite. E joguei no Taubaté. Joguei 2 campeonatos paulistas sub-20 pelo Taubaté. Fiz uma preparação para a Copa São Paulo Futebol Júnior de 2009 pelo Taubaté. E acabou que eu tive uma lesão séria. Inclusive, um dos motivos, já falei em alguns podcasts, que eu resolvi fazer educação física foi por conta de más preparações físicas que eu tive durante minha carreira de jogador. E eu achava que eu treinava errado, que eu não deveria treinar do jeito que eu estava treinando, que eu tinha que treinar de outra forma para melhorar especificamente as minhas coisas. E hoje, graças a Deus, isso mudou. E os jogadores de futebol e tudo mais treinam muito mais direcionado para isso. Por específico e tudo mais. Antes, a gente, todo mundo parecia que correu uma maratona no treino, caixa de areia, uma loucura. E eu tive uma hérnia muscular no tibial e isso fez eu perder a Copa São Paulo de 2009. Eu fui até... Você tem um período de inscrição, depois você tem uns 70 dias mais ou menos assim, para você mandar uma lista, você seleciona 30 atletas, depois você manda uma lista com 25. Nessas de 25 ali, no Natal já, 2 dias antes do Natal, eu fui cortado porque não ia conseguir chegar bem fisicamente e tudo mais. E acabei sendo cortado porque eu fiquei quase um mês tratando essa lesão por conta de treinos errados. Bom, enfim, 2009, isso, a Copa São Paulo de 2009. 2009 eu voltei pro Flamengo de Guarulhos. Nesse período todo aí que eu tô falando, eu passei por vários clubes, pouco tempo. Treinei 2 meses em um mês no outro, fazia teste, ficava um período, não dava certo, trocava, a barca não é boa, deu errado, o campeonato não vai jogar, tô vendo que aqui eu não vou jogar, fui embora, entre outras coisas, tá? E aí, no Flamengo de Guarulhos, apareceu porque eu joguei o Campeonato Paulista 2009, sub-20, no Taubaté. E ali, pertinho dessa lista que você tinha que mandar para a Copa São Paulo, eu iria jogar pelo Taubaté a Copa São Paulo de 2009. Eu acabei tendo um problema lá interno com um dos meninos que eram dirigente e tal. A gente teve uma discussão, ele já não ia muito comigo. Uma discussão de jogo ali, conta de um escanteio que tava rolando uma jogada, eu reclamei, a gente discutiu e tudo mais, e ali nos últimos dias para a Copa São Paulo eu fui mandado embora. E aí, cara, foi aquela loucura que eu queria muito arrumar um clube, o sonho tinha acabado. E aí eu saí de Taubaté no mesmo dia, fui pro Paraná, treinei no Paraná Clube, treinei muito, só que os caras estavam com o grupo fechado já. Eu fui tão bem que o técnico do Paraná Clube, ele falou assim, eu vou te arrumar um lugar para jogar com a São Paulo. Eu voltando para São Paulo, o telefone tocou do meu pai e ele falou pra gente que o Flamengo de Guarulhos estava precisando de gente. Isso na sexta. Sábado bati no Guarujá, domingo fui no Flamengo de Guarulhos. Treinei uns 10 minutos ali, fui sacado.
do coletivo. Eu falei, meu Deus, ou deu muito ruim ou deu muito bom, vamos ver o que acontece. Aguardei ali, né, um período, e aí o Toninho Oliveira, que foi meu treinador lá no Flamengo de Guarulhos, falou que eu ia ser aprovado. Então eu entrei naquela lista de 30 aí, pô, uma loucura, não tinha alojamento, não tinha um monte de coisa, então a gente teve que se virar, tive que alugar um lugar lá bem ruim pra passar. Ah, futebol, né, mano? Come mal, futebol de base, é uma desgraça. Bom, resumindo, pra gente começar aqui nosso react, deu tudo certo. Joguei a Copa São Paulo de 2010, fui o camisa 10, aquela camiseta que tá ali atrás. É a minha camiseta da Copa São Paulo de 2010, tem umas fotos ali e tudo mais. A chuteira que tá aqui foi a chuteira que eu joguei a Copa São Paulo e essa eu guardei com carinho porque ficou pra mim. Era uma chuteira personalizada do Magrão, Magrão que jogou no Palmeiras, depois jogou no Corinthians. Eu ganhei essa chuteira dele, então era uma chuteira especial, deixei guardada e hoje eu tenho ela como decoração da minha casa. Depois do Flamengo de Guarulhos, eu voltei para o Flamengo de Guarulhos, joguei mais um campeonato sub-20, eu ia subir profissional, mas mudou toda a comissão técnica, treinei com o profissional um tempo, mudou a comissão técnica, voltei para o Júnior, estava jogando a Série A2, e aí no Júnior joguei o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, joguei bem, tive uma lesão seríssima no joelho, que foi quando eu rompi meu ligamento cruzado anterior, não de forma total, mas parcial, foi treinando antes de um jogo. Eu tinha entrado num jogo, joguei super bem, fui ser titular na outra rodada e acabei tendo uma lesão logo no começo. Cara, é muito louco isso, porque o menino que jogou comigo, né, que a gente chamava de São José, o Rafael, ele, no Joséense, ele deu um carrinho, eu cortei ele, na hora que eu apoiei o pé, meu joelho saiu do lugar de novo e eu fiquei fora, que eu tinha rompido no treino. Eu tinha tido uma torção feia no treino, terrão horrível, cheio de buraco. Subi pra cabecear uma bola quando apoiei. Então eu tive um período ali de tratamento e depois disso eu fui pra Espanha. Tive várias propostas aqui no Brasil, só coisa ruim, não quis, Bezinha e tudo mais. Aí apareceu uma oportunidade, já tava meio que, tipo, beleza, vou abandonar porque eu não quero jogar a Série B, Bezinha do Paulista, que é a quarta divisão, porque eu achava que o jogo não combinava muito comigo e tudo mais. E eu... tinha umas coisas muito longe também, Norte, Nordeste... Pareceu umas, tipo, Goiás e tal, mas, cara, umas barcas assim que não estavam muito mais na minha ideia, já com quase 20 anos de idade, porque eu já tinha começado a faculdade, e aí tava naquela fase, né, de vou focar só na faculdade, vou jogar bola e faculdade. Aconteceu isso por um período no Flamengo de Guarulhos, e aí eu tive a oportunidade de ir pra Espanha, jogar a quarta divisão no Campeonato Espanhol. Portal do Caroig era o nome do time, o time nem existe mais, era um hotel que fazia tinha uma puta estrutura que recebia times para treinar lá durante pré-temporada e tudo mais. Isso rolava muito no Brasil aqui, quando os CTs não eram tão bons, né? Tipo, muito clube Palmeiras, São Paulo ia pra Atibaia treinar. Então esse hotel era mais ou menos esse, eles tinham um time. Inclusive quem me levou para lá foi o Júnior Baiano. E quando eu cheguei lá, beleza, joguei um período ali, o time subiu de divisão. Na verdade, a quarta divisão lá tem algumas subdivisões, né? A gente subiu para o outro ano estar jogando a quarta divisão mesmo, que tem umas subdivisões regionais para você jogar o principal. E ali, quando eu passei uns 3, 4 meses, mais ou menos, e aí eu percebi que a ideia que era tipo, vamos viajar para jogar contra uns times e tudo mais, não rolou. Qual era a ideia mesmo, afinco, e eu vi que dali não ia mudar muito, ia acabar jogando mais um período ali para terminar a competição, né? Ia fazer o acesso e aí eu ia retornar para o Brasil. Aí eu dei uma antecipada, voltei um pouco antes para não perder a faculdade, porque eu não queria, eu estava na data limite que eu tranquei. E aí eu voltei, que eu tinha uma data limite para não perder mais um semestre, destranquei a faculdade, continuei e acabei parando. Mas eu tenho aqui um DVD da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, DVD bem legal, a gente vai assistir aí agora. Eu vou fazer um react para vocês, comentar aqui sobre tudo isso. Eu era um cara que, por incrível que pareça, eu era mal fisicamente, tinha bastante dificuldade de potência e força muscular. Depois eu fui o que fui no CrossFit. E acho que por muito do jeito errado de treinar, né? Eu nunca gostei de correr e hoje estou fazendo triatlo. Então acho que é muito de adequações individuais o que rola hoje no futebol. E começa assim... Tinha Gol Mais Gol, que era uma empresa, né, que fazia ali e tal. Não era aquela facilidade hoje em dia de ter esse material, mas estava ali, ó, né, por conta das câmeras e tudo mais. Então vinha o nome completo, nome esportivo, posição, altura e peso, 73 kg, 1,80 m, data de nascimento, cidadania em processo. Cidadania em processo foi obra do meu pai aí, porque até hoje não tenho cidadania. Isso que a minha irmã trabalha com empresa de cidadania. Vamos lá. Eu era o batedor de falta
De todos os times que eu joguei. Bola parada, todas eram comigo. E começa o DVD aqui, jogo contra o Goiás. 3-2, baita jogo, último jogo da Copa São Paulo nossa, na primeira fase. E eu batia todos os pênaltis. E aí, nesse jogo, era o último jogo, o Vitor acho que tinha feito 2 ou 3 gols, então ele tava meio de artilheiro. E o Toninho falou, se tiver um pênalti, o Vitor bate, segundo o Gustavo bate. Bom, enfim, teve o pênalti. O Vitor pegou a bola pra bater, que era o combinado. E aí eu tava de costas, bebendo uma água, não sei o que e tal. Quando eu fui ver quem foi bater, quem tava com a bola, quando o juiz tava quase apitando, era o Hugo. Ele convenceu o Vitor a deixar ele bater. Se eu soubesse, se eu tivesse prestado atenção nisso, que eu aproveitei para me recuperar, eu teria batido com certeza. Teria falado, Vitor, não, quem vai bater sou eu. Vitor deu mole nessa. E o Hugo errou o pênalti. A bola foi pro lado, sofreu uma falta, não foi escanteio. Uma falta, eu fui bater a falta e a gente fez o gol na sequência. Então foi o gol do Aurélio, de voleio, bonitão. Vai aparecer aí. Olha lá, bati a falta, segundo pau aberta, pum. Gol de voleio, golaço. Então eu batia todas as bolas paradas, ó. Eu aí, ó, carequinha. Tapa bem aberto lá no fundo. Ele deu uma puxada pra trás, né? Que acabou a bola saindo um pouco. Era pra ele ter esperado um pouco mais pra trás pra vir de cabeça, se era jogado. Bola parada de novo, ó. Esse é o Vitor 9. A batida mais forte aí de longe, né? Não era tão uma especialidade, mas de longe. Então, pra mostrar que o DVD tinha que mostrar esse tipo de coisa, né? Que conseguia fazer várias coisas e tudo mais. Então, esse é um dos lances que eu mais gosto contra a Portuguesa. A Portuguesa era muito foda na época. Eu dei esse chapéu aí, na bola veio em mim. Dei uma puxadinha aqui, ó. Pum. Ela tomou o chapéu, driblei ele de novo. Fui embora na arrancada e sofri a falta. Esse é um dos lances que eu mais gosto. Roubo a bola, toco na frente, recebo. Vou, passo, e ó a visão de jogo, meu 7 correndo aqui, ó, de direita, pro canhoto, ele não chegou. Essa é uma das jogadas que eu mais gosto do meu DVD. Aí eles mostram outras, né? Aí uma saída, tá, uma bola pelo lado ali, continuando. Aí, cara, eu jogava numa posição que eu tinha que pegar a bola com mais espaço, assim, que aí eu desenvolvia bem. Nunca fui o mais rápido, então era mais difícil pra mim. Então eu sempre tentava mais pela técnica, tinha um refinamento, ó, esse passe. Pô, esse passe é um passe refinado para poucos, né? Bola veio, curta distância, uma coberta, mas aí, ó, essa época de júnior é muito difícil. Por quê, ó? Ó, baita passe. Se a gente voltar à jogada, vamos fazer uma análise da jogada, vai. Aqui, ó. Pum, deu tapa. O Apollo recebeu, ele driblou. Por que ele já não tocou em mim aqui, ó? Aí se ele tocasse em mim, eu ia conduzir, ele ia sair lá no espaço, eu podia devolver nele ou chutar. Essa época de júnior é difícil, a galera é muito fominha. Então, mas eu tinha um passe mais refinado, né? Um jogo mais... Agora, esse é o lance do DVD da Copa São Paulo meu, talvez. Olha esse corte. Meu Deus, aonde ele foi? E, galera, aí vem a euforia. Na hora que eu dei esse corte, eu escutei o estádio vindo abaixo. Um grito abaixo, né? Tipo um baita grito. Oh! Tipo, pô, esquece. Eu só pensei assim, vou chutar. Se por um milagre eu acertar um chute dessa distância aqui, vai, goleiro, né, aceitasse e tudo mais, Deus me abençoasse naquele momento. No outro dia eu estaria no Globo Esporte, com certeza. Né? Então, esse foi aí o chute equivocado que eu dei. Mas faz parte, né? Batida na bola diferenciada, uma inversão de jogo pro Lucas. Aí já tem, ó, DVD legal que mostra diversas possibilidades, né? Eu tentei levar a bola pro fundo lá para criar mais uma jogada. Aí uma puxada de contra-ataque rápido, ó, visão de jogo. Então, meu jogo era esse, bola de primeira, toque rápido, pegar no espaço vazio, mais um chute forte. Eu chutei bastante nessa Copa São Paulo aí. Queria fazer um golzinho. A gente pegou Portuguesa no primeiro jogo, pegamos Atlético de Roraima no segundo e Goiás no terceiro. Então, chave difícil, né? Hoje passa até mais times do que na minha época, 2010. E eu lembro que no jogo contra a Portuguesa, principalmente, foi um jogo que o Alex e o Toninho optaram em me deixar no banco, eu era titular sempre, porque estava tipo, quase 40 graus, dia 3 ou 4 de janeiro, em Guarulhos, 1h da tarde, e por conta do condicionamento físico, que é muito doido isso, né? Eu, crossfiteiro hoje em dia e tudo mais, mas nessa época eu sofria muito, acho que pela forma de treinar errado e tudo mais, comer errado e tudo isso.
E aí eles falaram, não, você vai entrar no segundo tempo porque você vai pegar a galera cansada pra você entrar bem e jogar bem. E por incrível que pareça, o jogo contra a Portuguesa, acho que foi o jogo que eu melhor joguei. Foi bem destaque. Mas acho que o que eu participei mais que tudo mais foi contra o Goiás. Aí mais uma bola parada, um escanteio, o Estilão batendo na bola lá, uma bola rápida no primeiro pau. Aí, ó. Dominada de costas pra sair pra jogar, voltando o jogo atrás. E ó, cara, bater na bola era tipo, acho que a melhor coisa que eu fazia. Então sempre buscava um passe assim, um pouco mais em profundidade e tudo mais. Aí o jogo contra a Portuguesa que foi bem difícil, mas ó, tapa mais refinado, pra criar situações. Ó, já uma bola mais difícil ali de primeira, que eu já tinha a visão que ele podia pegar mais lá na frente. Essa jogada eu gosto bastante também, ó. Uma dominada que eu já percebi que o Lucas ia passar, eu segurei, puxei para fechar o passe aqui no canto. Infelizmente o cruzamento não saiu bom. Escanteio. Uma bola forte. Batia onde tinha que bater, mas ninguém entrou, ó. Baita bola. Aí, ó, mais uma bola que eu roubei. Passe no fundo, no vazio. Então, galera, a visão de jogo era boa pra caramba. Esse DVD da Copa São Paulo aí eu gosto bastante dele. Aqui, ó. Essa jogada é uma jogada que eu vou pausar. Cara, no Júnior é muito difícil, porque assim, diferente do profissional, que o cara tem um contrato, o cara, pô, sabe que vai ficar tanto tempo no clube, que ele vai render. Se, tipo, não tiver alguma coisa boa, pô, os caras vão ter paciência com ele, vão fazer acontecer e tudo mais. Cara, aqui no Copa São Paulo, mano, era todo mundo, tipo, queria o time, óbvio, mas muito individualismo normal, né? E, pô, olha essa jogada, cara. Eu dou um baita passe, saiu num baita espaço vazio e acabam recebendo a bola de volta. Hoje em dia seria até difícil isso acontecer. O profissional, ó, deu passe, ele dominou. Olha, eu já fui lá, ó. Vou voltar. De novo pra gente ver o lance, ó. Ó, passe de 3 dedos. Dominou, eu já passei, ó. Eu não recebo, é difícil. Mais um escanteio aí um pouco mais aberto. Essa bola aí foi dura, assim. Podia ter entregado a paçoca. Difícil. Mas ó, contra o Goiás tem bastante jogada. Essa jogada é boa também. Eu fui bastante pra cima, cara. E no jogo contra o Goiás é um jogo diferente pra mim, porque eu saí jogando, eu tinha jogado bem os dois jogos. E eu lembro que também foi a mesma pegada do primeiro jogo, mas aí eles optaram de eu sair jogando, graças a Deus, porque eu fui titular no segundo e fui titular nesse, contra o Goiás. E eu lembro perfeitamente que eu tentei de tudo o tempo todo muito e a falta de informação, com a informação que eu tenho hoje, seria muito diferente. A minha recuperação, durante a partida mesmo, né? Pô, hoje, sei lá, pô, tem um tempo ali, você já pode pegar uma garrafa com um eletrólito, você pode tomar um gel de carboidrato, você vai pro intervalo, pô, você pode repor sódio, né? Tomar um bom suplemento de carboidrato ali para recuperação de glicogênio e tudo mais. Essa época, cara, era água, um Gatorade quando tinha e marcha. E eu lembro muito bem que o Toninho chegou pra mim assim, devia ter uns 20 minutos do segundo tempo, só eram 3 substituições, né? Era o último jogo, a gente tava por 3-2, o bicho pegando, acho que devia ter uns 35, uns 30 talvez, 35. Ele perguntou pra mim, pô, e aí, como você tá? Eu tava exausto, não aguentava mais. Eu já tava começando a errar. Eu falei, mano, não aguento mais. Ele me tirou, meu pai queria me matar, mas eu achei que foi a coisa certa no momento. E acho que aqui agora já vai pra parte do Taubaté. Aqui, o Taubaté, isso aqui foi como eu falei, não tinha aquela facilidade de gravação, de hoje, pô, a gente câmera mais fácil e tudo mais, era tudo muito difícil, né? Então tinha poucos jogos gravados, de todos que eu joguei. E aí com o que tinha da Copa São Paulo e mais esse que eu tinha, o CD tinha que comprar quando alguém gravava e tudo mais. E tinha uma meia dúzia de lance aqui, mas pô, a imagem é ruim, eu vou dar um zoom. Porque eu acho que vai dar pra ver, isso aqui é uma caneta, ó. O cara vem babando, eu, pum, caneta pra trás. Acho que vai dar um zoom ali, mas nossa, é diferente a imagem, né, hoje em dia. Mas ó, pausei, segurei, ele veio, joguei pro lado, ele abriu a perna, eu pum, no meio das pernas. Aí vai bem, mas tem uns lances aqui desse jogo do Taubaté e São José, clássico, Campeonato Paulista Sub-20. Você foi antes de eu ir pro Flamengo de Guarulhos, ó, uma bola cruzada ali. Um lance que a bola saiu na lateral ali, vou dar uma gingada, tentar buscar um espaço para fazer um cruzamento. Aí toco para trás. Aí uma quebrada, acho que essa bola é a que eu chuto no gol. Faz tempo que eu não assisto DVD.
Bom, lançaram ali e tal, cabeceou. Eu peguei essa bola, acho que eu vou girar e vou chutar no gol. É. Acho que não era eu ali, não. Acho que eu que dou o passe e passo depois. Bom, tá ruim a imagem. Mas aí, ó, vem mais uma bola roubada ali e tal. Agora eu domino, toco lá. Dou um drible. É mais uns lances perdidos. Cara, agora vamos lá. Os lances que eu mais gosto desse DVD. E pra contar a história de um deles também, que é bem legal aqui. Calma aí que eu tô apanhando aqui do computador. Tá, boa aqui. Vamos lá. Lance que eu mais gosto desse DVD. Sem sombra de dúvida, né? O corte. Vai aparecer aqui. O corte. Que eu falei que eu se consagro. E esse corte, cara, foi muito legal. Pô, jogava nesse time da Portuguesa. O Guilherme foi capitão do Corinthians, depois no profissional por muito tempo. O Nilson, que era muito meu amigo, jogou no Santos, jogou no Vasco, torcedor do Santos, lembra do Nilson, né? E eu lembro que eu dei esse corte aqui no menino, cara, e os caras, a gente jantava todos os times juntos. Mano, os caras alopraram ele, porque, mano, o carrinho que ele me deu numa posição do campo que não tinha necessidade nenhuma. E aí depois eu me empolguei, né, ó. Que puxada, hein? Esse foi bonito. Aí tem esse aqui, que eu gosto muito. Acho que é uma baita jogada esse aqui, com visão de jogo e tudo mais, né, ó. Ó, eu roubo a bola. Acho que vai vir na sequência, o chapéu e esse. Aí, vamos lá. Pô, o chapéu pra trás aí é um lance muito técnico, eu gosto muito desse. Dou o drible na sequência. Baita jogada. Gosto bastante desse aqui. Ó, chapéu puxadinho, assim, ó. Só deixar a bola veio, eu só dei um tapinha, ela passou por cima do cara, o cara era alto. Essa eu gosto. Roubada, conexão, passada e para todo canhoto, sabe? De direita não é fácil. E visão de jogo. Ó. Infelizmente o Léo não chegou na bola, mas olha, é uma baita bola. Então esse lance eu gosto muito dele também. São meus 3 lances preferidos. Ó a batida. Ó, ó. Caraca, eu vou voltar nesse aqui. Vamos fazer a análise desse lance. Vamos lá, com calma. Vamos ver aqui se eu consigo. Se minha máquina de edição permite. Velocidade de produção. Vamos lá ver se essa câmera lenta funciona aqui. Aqui tem o chapéu, já vai passar. Aqui vem o lance, eu roubo. 1, 2, recebo. Dou um tapa com a parte de fora do pé. Passo lá na direita, aberto, de destro. Ó o Léo aqui correndo, a mão levantada. Eu olho ele e jogo a bola certinho na marca do pênalti, ó. Infelizmente ele não chega. Cara, esse lance eu gosto muito. Galera, esse aqui foi um comentário sobre para mostrar para vocês de alguma forma algo que eu já fiz, já taekwondo também, tô vendo se eu acho alguma coisa gravada aí, mas tá difícil de achar porque não era tão simples também igual é hoje em dia. Mas foi uma fase muito boa da minha vida, me deu todo o background, me deu tudo que eu tenho hoje assim de base de personalidade, jeito de saber de lidar com as pessoas, foi tudo através do futebol porque eu morei no alojamento e eu dormia, sei lá, a cada semana ou a cada mês trocava o parceiro de quarto, ou eu ia para algum time ou chegava alguém, então dormia com pessoas que eu não conhecia, né? Então você tem que tratar as pessoas bem e N coisas. Então foi o que me moldou aí muito na minha vida e pô, tenho várias pessoas aí até hoje que fazem parte da minha vida. A maioria dos meus amigos de infância são através do futebol também, mas várias pessoas que eu joguei junto, que a gente tem contato até hoje, é super legal. O Léo, desse time aqui, pô, é muito, muito meu amigo até hoje, que é aquele volante, camisa 7 ali, o pequenino, meu amigo. Então, tenho várias amizades aí que eu levo pra vida por conta do futebol. Esses dias eu tava lá no Guarujá, o Goiano veio, que a gente jogou junto no Taubaté, passou lá no boxe. Esses dias, pô, saí pra almoçar com o Thiago também, meu parceiro do Taubaté. Então, assim, as amizades que a gente cria, os vínculos. Foi uma fase muito boa. Depois disso aqui, joguei na resenha muitas vezes e tudo mais. Mas aqui era tentar buscar o sonho,
até onde deu foi muito bom e aprendi muito. E tenho certeza que hoje tudo que eu aplico de treino e tudo mais, eu uso muita base do futebol, porque eu sou um cara muito crítico, senso crítico, quanto a muita coisa que aconteceu. E acho que eu virei o que virei muito de treinador e tudo mais por conta disso aqui. Então, galera, esse aqui foi um vídeo diferente, espero que vocês tenham curtido, deixa um comentário aí se você jogou bola, se você viu algum lance e tudo mais. Se você quiser me contatar pro time de vários, eu não vou não. Fechou? Valeu, galera. Se inscreve no canal e vamos vir com mais conteúdos aí, mostrando os esportes, que esportes mudam e salvam vidas.